Deus nos deu esse salmo para o aniversário da igreja, queridos. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Salmo 126. A palavra de Deus, ela fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, o Salmo 126 é um cântico de gratidão, um salmo de gratidão, um salmo de reconhecimento dos grandes feitos do Senhor. É um salmo, queridos, de gratidão. Por quê? O povo de Israel, queridos, havia se desviado dos caminhos de Deus. Em um período da história, o povo de Israel se desvia dos caminhos de Deus. E o que resulta é na escravidão do povo, na deportação para a Babilônia. O rei Nabucodonosor toma conta de Jerusalém, domina Jerusalém, leva o povo cativo, e esse cativeiro dura por 70 anos. 70 anos, queridos, é o marco de uma geração. Então uma geração, queridos, vai e fica subjugado nesse período. A desobediência levou esse povo à escravidão, mas as misericórdias de Deus os libertaram. Quando nós olhamos para as nossas vidas, queridos, a desobediência às leis e os mandamentos de Deus nos levam à escravidão, sim ou não? Quando nós olhamos para o nosso passado, nós éramos escravos, mas a graça e o favor de Deus, queridos, a misericórdia de Deus nos alcançou. E hoje nós somos livres. E nós podemos dividir, queridos, esse salmo em 3 partes. Primeiro, a memória e a saída do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Segundo, o reconhecimento e a gratidão a Deus por seus grandes feitos. E o terceiro, queridos, o clamor de exaltação, de engrandecimento do nome de Deus. E eu quero analisar, queridos, alguns pontos desse salmo, só que de forma profética para mim e para a sua vida. Nós cremos, queridos, que Deus está falando algo, e sempre no aniversário da igreja, Deus fala algo para nós. Deus fala algo profético. Ano passado, queridos, Deus falou o quê? Alarga o espaço das suas tendas. O que aconteceu, queridos? Nós precisamos alargar o espaço das nossas tendas. Por quê? Porque Deus estava movimentando, as coisas vão acontecendo, os grupos familiares crescendo, o grupo São Luís cresceu, os grupos familiares foram crescendo e se desenvolvendo. Tivemos que alargar o espaço da nossa tenda. Estava vendo as fotos hoje apareceu nas minhas memórias a foto do primeiro encontro que nós fizemos e levamos as pessoas. Primeiro encontro. Nós tínhamos ali 5 homens, queridos. Nesse último encontro nós passamos de 30. Deus tem multiplicado, sim ou não? Então nós alargamos o espaço das nossas tendas. E esse ano, queridos, Deus deu o Salmo 126 para nós. E nós vamos analisar eles. Olha o que o versículo 1 fala. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sua sorte, queridos, você lembra do dia do encontro? Do dia da sua salvação? Sim ou não? Você lembra quando Deus restaurou a tua sorte, aonde Ele te encontrou? Você lembra, queridos, quando você entregou a sua vida a Jesus? Quando você nasceu de novo, a transformação, a restauração dos seus sonhos, aquele amor que encheu o seu coração de uma maneira sobrenatural, que você ficou como quem sonha. Você lembra de onde Jesus te tirou? Sim ou não? Você lembra quem você era sem Jesus? Você consegue se lembrar? Você se lembra de onde Ele te encontrou? Olha o que Salmo 40, versículo
2 ao 4 nos fala. Eu gosto muito desse salmo, queridos, e eu acho que esse é um salmo que eu e você devemos meditar de tempos em tempos. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Da onde que Ele nos tirou, queridos? Ele nos tirou de um poço de perdição. Precisamos dia a dia nos lembrar de onde Deus nos tirou, desse poço de perdição. Essa memória, queridos, nos traz uma dívida de gratidão. Presta atenção aqui em mim. Se dia a dia, queridos, você se lembrar da onde Jesus te tirou, isso gera uma dívida de gratidão. Não é Deus que nos deve, é nós que devemos para Ele. Queridos, todo sacrifício que você possa fazer, queridos, nunca vai se comparar ao sacrifício que Ele fez para alcançar a sua vida. Tudo que você entregar para Ele, queridos, não vai se comparar àquilo que Ele entregou pela minha e pela sua vida. Para que você fosse salvo, o sangue de Jesus teve que ser vertido em uma cruz. Você consegue me entender? Isso gera em nós uma dívida de gratidão. Por isso que não tem como a pessoa falar: eu fui para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, fiz um monte de coisa, só que eu não encontrei satisfação. Queridos, se nós temos esse discurso, é porque nós entramos para dentro de uma religião. Porque se você tem um encontro genuíno com Jesus, queridos, tudo o que você faz é porque dentro de você existe uma dívida de gratidão por aquilo que Ele fez. Ele nos tirou de um tremendal de pecados. Ele nos tirou de um poço de perdição, queridos, e firmou os nossos pés sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. Ficamos como os que sonham. Quando a nossa sorte foi restaurada, queridos, uma nova perspectiva veio sobre cada um de nós. Ficamos como os que sonham. Você consegue lembrar o dia da sua conversão? Ou o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Você não ficou como que sonha? As suas lentes não foram transformadas? Talvez Deus resgatou alguns aqui da depressão, queridos. Talvez Deus resgatou alguns aqui da falta de esperança. E de repente, queridos, a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver o mundo, ela muda. E nós começamos a olhar a vida com os outros olhos. As coisas que pareciam tão grandes, elas se tornam tão pequenas. Por quê? Porque Ele restaurou a nossa sorte. E nós não podemos, queridos, perder o primeiro amor. Queridos, quando eu fui para o encontro e eu voltei, queridos, que eu firmei os meus passos, e eu entendi, queridos, o batismo do Espírito Santo veio sobre a minha vida foi transformada. Eu comecei a olhar para os meus amigos com outros olhos, eu comecei a orar por eles, para que eles fossem salvos, queridos, e graças a Deus salvei vários dos meus amigos, consegui trazer salvação, o plano de salvação para a vida deles, queridos. Quando isso aconteceu, queridos, algumas pessoas vinham para mim e falavam assim: vai passar. Isso é fogo de palha. Esse primeiro amor vai passar. Isso aí é o primeiro amor, é porque você está no primeiro amor. Verdade, queridos, vários, crente velho. Sabia que crente velho às vezes é pior que crente novo, queridos? Isso aí vai passar. Queridos, não passa. Não passa. O desejo de ver pessoas sendo salvas, queridos, o desejo de ver pessoas sendo transformadas, casamentos restaurados, queridos, quando a gente está nessa chama do primeiro amor, não passa. Muitas pessoas vêm e falam para mim: pastor, mas o encontro só é fogo de palha. Não é, queridos. É fogo de palha para aqueles que não perseveram. Para os que perseveram, queridos, mudou a minha vida. Faz 20 anos que eu fui para o encontro.
20 anos, queridos. E eu não enjoo de ganhar gente para Jesus. Expulsar demônio, então, queridos. Quando eu comecei a expulsar o demônio, eu chegava em casa, falava para minha mãe, hoje eu vou dormir feliz. Ela falava, para com isso. Para com isso, por que você tem que se enfiar nisso? Eu falei, não, hoje eu vou dormir feliz. Expulsei demônio. Por quê? Porque a chama do primeiro amor, ele não passa, queridos. É possível viver esse primeiro amor. Olha o que Apocalipse capítulo 2, versículo 4 ao 5 nos fala. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, esse texto traz um alerta à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja que trabalhava muito. Ela trabalhava muito, queridos. Era uma igreja que tinha discernimento. Ela desmascarou falsos apóstolos, a ponto de dizer que as suas doutrinas eram falsas. Mas o que aconteceu? Ela perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Lembrando que essa igreja foi pastoreada por João. E quem é João? O apóstolo do amor. João, junto com Maria, mãe de Jesus, eles vão para Éfeso, ficam em Éfeso. João pastoreia aquela igreja. E aquela igreja, quando João tem a visão, Jesus fala para eles: eles perderam o primeiro amor. Arrependam-se. Lembre-se, pois, onde você caiu. Aonde você perdeu o primeiro amor? Aonde perdeu aquela chama? Queridos, não é o trabalhar para Jesus, é amar a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na nossa caminhada, queridos, às vezes a gente trabalha muito para Jesus. Às vezes a gente se envolve nas coisas da igreja, vai se envolvendo e trabalha. Nada de errado, queridos. Mas não é o trabalhar para Jesus, é amar a Jesus. E é totalmente diferente uma coisa da outra. Quando nós amamos a Jesus. Por que fazemos o que fazemos? Porque amamos a Jesus. Por que vivemos da maneira que vivemos? Porque amamos a Jesus. Porque amamos a Jesus, queridos. Quando achamos esse veio, queridos, do amor a Jesus, nós ficamos como os que sonham. Não tem como ser crente e pessimista ao mesmo tempo, queridos. Nós ficamos como os que sonham. Não perca Jesus de vista. Olha o que o versículo 2 do Salmo 126 fala. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Quando a nossa sorte é restaurada, queridos, automaticamente a nossa boca é transformada. Fala um amém aí. Queridos, quando a nossa sorte é transformada, queridos, a nossa boca muda, a nossa maneira de falar muda. Quando nós ficamos como os que sonham, quando o amor de Deus enche o nosso coração, queridos, a nossa boca se enche de riso. Por quê? Olha o que Mateus capítulo 12, versículo do 33 ao 36 nos fala. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Preste atenção. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se reconhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más.
Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Um discurso extremamente rígido de Jesus, queridos, contra os religiosos, e ele fala: tornem a árvore boa. Preste atenção aqui em mim. Quando Deus restaura a nossa sorte, queridos, Ele transforma o nosso coração. Nós que éramos árvores más, nos tornamos em árvores boas. Somos transformados. E a boca fala do que está cheio o coração. O coração é como se fosse a árvore, queridos. E Jesus transformou o nosso coração, sim ou não? Posso ouvir um amém? Quando Ele restaurou a nossa sorte, Ele transforma o nosso coração, queridos. Agora, do nosso coração, queridos, nós sacamos coisas boas. A árvore é o coração e os frutos são as nossas palavras. Jesus nos transformou em uma nova criatura, queridos. E hoje eu e você temos uma nova canção em nossos lábios. É uma nova canção. Eu brinquei lá de crente velho, queridos. Mas geralmente, queridos, quando eu sento para conversar com uma pessoa, 5 minutos de conversa, você acha o nível espiritual dela. Sabe como? Pelo que ela fala. Você senta com a pessoa: ah, não, tudo ruim, tudo errado. Tudo errado. Ah, não, porque para que fazer vinho a cor da cor? Tinha que ser outra cor. 5 minutos de conversa, queridos. A gente tira do nosso coração coisas boas ou coisas más, pelo nosso falar. Se Deus restaurou a nossa sorte, e nós entendemos que Ele nos tirou de um tremendal de pecados, queridos, de um charco de lama, Ele nos resgatou, nos firmou sobre uma rocha. Deus não me deve nada, sou eu que devo para Ele. Tem como eu reclamar da vida? Eu antes não tinha vida, hoje eu tenho vida. Mas tudo errado. E isso, queridos, quando nós entendemos isso se torna um grande testemunho. Olha o que a continuação do versículo 2 nos fala lá. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, sim ou não? Grandes coisas o Senhor tem feito conosco, queridos. Imagine alguém que reclama de tudo, queridos, está tudo ruim. Imagine alguém, pense agora em alguém. Tomara que você não pense em você. Aleluia. Mas pense em alguém, queridos, que reclama de tudo. Tudo é ruim, tudo é chato, tudo é difícil, as coisas não vão, sabe? Isso tem alguma coisa a ver com grandes coisas o Senhor tem feito por eles? Casa, queridos, a conversa. Pastor também, né? Olha lá, demora para pregar, 40 minutos de pregação. Para que pregar 1 hora? Sabe isso? O estacionamento que ninguém faz nada. Por que não arruma estacionamento? Olha lá o estacionamento lá. Queridos, casa, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É 2 mundos, queridos. Existe esse mundo aqui e grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos lá na igreja comigo? Vamos lá na igreja comigo? Mas por quê? Não sei, o pastor é meio chato, mas vamos lá. Você precisa de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, sim ou não? Nós não éramos filhos, hoje nós somos filhos. Não há condenação contra as nossas vidas, nós nascemos de novo, queridos. Nós temos uma vida e uma vida em abundância. Posso ouvir um amém? Não temos tudo o que nós queremos, mas temos tudo o que nós precisamos, sim ou não? Você tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida hoje, porque Deus é soberano hoje, e hoje Ele tem cuidado de você. Talvez você deseje algo, queridos, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Posso te dar um testemunho bem simples? Você pode até estar risado, para achar que é coisa...
Esses dias eu e o Rodrigo estava pesquisando bicicleta, e nós pesquisamos bicicleta, e vamos andar de bicicleta. Daí o pastor Hugo pegou e me deu uma bicicleta. Bicicleta mais ou menos, assim, saí a andar. E ele me deu uma bicicleta, eu saí a andar, estava pedalando, eu estou com um problema na perna, não consegui tirar os parafusos ainda. Estou para tirar os parafusos, estava andando de bicicleta porque não estava conseguindo correr. Estava andando de bicicleta. E eu olhando as bicicletas, falei, nossa, queria uma bicicleta com aro 29, não sei o que. Ontem, queridos, não veio uma pessoa e falou assim, ó, comprei uma bicicleta para você, ó, novinho. Novinha, queridos. Aro 29, do jeito que eu queria. Queridos, de uma coisa simples, que é uma bicicleta, queridos. Há 2 meses atrás, que a gente estava pesquisando, eu queria, não tinha. Mas hoje eu tenho. E se eu não tivesse, eu ia estar grato a Jesus do mesmo jeito. Você consegue me entender? Queridos, Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, e às vezes Ele faz até mimo. Creia, queridos, você tem tudo. Só que qual que é o problema? A gente gosta de murmurar. Sabia que falar mal dos outros dá mais prazer que comer comida gostosa? É verdade, fisiologicamente dá mais prazer. Então a gente gosta de falar mal, gosta de reclamar. Queridos, isso não tem nada a ver com grandes coisas. O Senhor tem feito por eles. Deixa eu falar uma coisa para você, por mais que você não perceba, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Que daqui a alguns meses você vai falar, nossa, olha o que Deus fez lá. Eu não tinha nem percebido. Creia, Deus está cuidando de você. Fala um amém aí. Ah, pastor, então eu tenho que ser falso, pastor? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque às vezes a gente falando assim, a pessoa fala, ah, então tem que ser falso, sair rindo à toa. Não, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagine, se Jesus não fizesse mais nada por você hoje, e você vivesse os próximos 40, 50 anos, o quanto tempo que você durasse sobre a face da terra, sem Jesus fazer nada por você. Nada, nada, nada. A única coisa que Ele te deu foi a salvação. Ele te entregou a salvação. E Ele olhasse para você, isso não é vontade dEle, tá? Mas se Ele olhasse para você e falasse assim, ó, eu não vou fazer mais nada por você. E você passasse os próximos 40 anos vivendo aí uma vida desgraçada, queridos. Tudo que você fizesse desse errado, se não tivesse a graça, o favor de Deus, a bênção de Deus não estivesse com você. Só que a salvação de Deus estivesse no seu coração e você fosse salvo. Só pelo fato de Ele ter te salvado, só pelo fato de Ele ter te salvado, você deveria viver os 40 anos da sua vida, mesmo uma vida miserável aqui, extremamente grato. Sabe por que nós somos ingratos? Porque a gente acha que Deus nos deve mais. Ah, já escutou aquela frase? Ah, mas eu fiz tanto pela igreja. Ah, eu orei tanto, eu fiz tanto e Deus deveria fazer isso. E Deus não fez. Já ouviu isso? Sim ou não? Isso é uma falsa ilusão, queridos. De a gente achar pelo que a gente fez, Deus nos deve alguma coisa. E quando a gente entra nisso, deixa eu falar uma coisa para você. É muito fácil entrar nisso. E quando a gente entra nisso, a gente acha que Deus está nos devendo. E Deus não nos deve nada. Consegue me entender? Se Deus não fizesse mais nada por você hoje, queridos, de hoje até o final da sua vida, você deveria ser extremamente grato, porque você foi salvo. Queridos, o que é 40 anos comparado com a eternidade? O que é 50 anos comparado com a eternidade? A nossa vida é um piscar de olhos. Estava falando com o Hans aqui. O Hans estava brincando. 6 anos passou, voando. Ele falou, nos próximos 6 anos eu bato 80. E passou. Ele está com 74 e falou, se eu aguentar mais 6 anos, eu bato 80. E passa nenhum pulo. 6 anos, queridos, não passou voando. Parece que foi ontem que a gente estava ali. O que é a nossa vida, queridos, perto da eternidade? E nós temos a eternidade para desfrutar com Jesus. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? E o Salmo continua no versículo 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos
alegres. Estamos alegres, queridos, por causa da salvação. A alegria da salvação enche o nosso coração. Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos fala. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Queridos, se alegrem em Jesus. Eu não vou dançar como o pastor Arno dançou ontem aqui, que eu não vou fazer isso. A criação do Arno, queridos, é a criação da maioria de nós aqui. Não expresse emoções. Sim ou não? Não expresse emoções. Não chore, não ri. Tenha unção de poste, assim, duro, assim. A unção de poste pega alguns assim e fica duro, assim. Na hora da oração fica assim, duro, assim. Por quê? Porque fomos chamados ou ensinados a não expressar emoções. E a Bíblia nos chama a nos alegrar. Queridos, por um bom período da minha vida, queridos, eu achava que cara feia era espiritualidade. Oh, estou em guerra, batalha, estou expulsando demônio. Ficava lá com cara de brabo, queridos. Vinha culto de libertação, queridos, colocava a gente para orar assim, ficava todo mundo assim, ó. Daí vinham os pastores, vocês não podem ficar com essa cara de brabo, como vocês vão orar pelas pessoas? Tem que acolher a pessoa, depois você fica com cara de brabo. Manifestou o demônio, você vai com cara de brabo. Agora, para a pessoa, né, pelo menos sorrir. Eu falei, irmão, não sei nem sorrir direito. Por quê? Porque a gente confunde muitas vezes espiritualidade com o quê, queridos? Com cara amarrada. E não tem nada a ver. Jesus era alegre. Paulo era alegre. Algumas pessoas falam Paulo era rabugento. Alguns teólogos falam Paulo era rabugento. Paulo era... Queridos, volta e meia Paulo está escrevendo as cartas, ele começa a fazer cânticos de adoração a Deus. Ó, com profundidade. As riquezas do conhecimento e do saber de Deus. Ele estava ditando a carta, ele entrava, queridos, no reteté, queridos. Paulo não escrevia, a maioria das cartas era ditada. De repente ele entrava na unção ali, queridos. Ó, quão grandioso é a sabedoria e o conhecimento de Deus. E exaltava a Deus, queridos. Sim ou não? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Ele é a nossa alegria. Alegre-se por tudo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo. Deus fez muitas coisas por nós como igreja, sim ou não? E Ele vai continuar fazendo, sim ou não? Queridos, se nesses 6 anos, queridos, nós podemos olhar para trás e falar, grandes coisas o Senhor fez. E agora a gente pode do presente olhar para frente. O que Ele não vai fazer daqui a uns anos? Quando nós falamos da chácara de retiros, queridos, se prepare. Nós vamos ter uma chácara de retiro, queridos. Nós vamos ter um lugar, queridos, que não tem vizinho, mas eu quero socar som, queridos. Abrir a bateria e falar, senta o porrete aí. Que nós não vamos ter problema com o vizinho, nós vamos poder fazer vigília, queridos, ficar madrugada, tarde, lá orando, queridos, depois fazer cachorro quente para comer. Fala um amém aí. Cachorro quente, assim, queridos, com frango, catupiry, assim, batata palha, sabe, assim, daquele jeito, queridos. E poder soltar as crianças, fazer bagunça no terreno, sem se preocupar com os vizinhos, que eles estão puxando as galinhas do vizinho, fazendo bagunça, e o vizinho brigando com a gente. Ficamos como os que sonham. Ah, pastor, e dinheiro? Queridos, a gente não tinha dinheiro para nada disso aqui, queridos. Para nada. E Deus foi fiel. E Ele vai continuar sendo fiel. E Ele continua lá no versículo 4, queridos, ó. Salmo 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Queridos, as torrentes do Negueb, queridos, elas mudam a paisagem. O Negueb é uma terra seca. E com as estações de chuva, queridos, em Jerusalém, ali naquela região, ela chove 2 vezes no ano, queridos. A chuva temporã e a chuva acerôdia. Essas chuvas vêm, queridos, e formam torrentes de água. Se você colocar no YouTube, você vai ver vídeos disso. Queridos, desce como uma torrente mesmo de água, assim, ó, e vai inundando o deserto. Quando aquela água começa a evaporar, ela começa a umedecer todo o ambiente. E o que acontece? O deserto se torna uma nova paisagem.
E você vê uma transformação no lugar, queridos. Existe uma mudança na estação, queridos. E aqui eu quero entrar de uma forma profética nas nossas vidas. Eu gostaria que você recebesse isso no teu espírito. Deus está mudando a estação na vida de alguns aqui. A estação está mudando, queridos. Estamos entrando na estação das chuvas. Preste atenção aqui. Deus está girando e mudando estações. Existe tempo para todas as coisas. E eu percebo no Espírito que Deus está mudando a estação da nossa igreja. Individualmente e coletivamente, nós estamos entrando em uma nova estação. Estamos entrando na estação das chuvas, onde o que era seco vai ser transformado. Sabe aquela área da sua vida que você fala assim, parece que não muda? Eu quero liberar uma palavra sobre você. Está entrando uma nova estação. As chuvas estão vindo. Sabe quando você tem uma impressão no espírito, que Deus está te levando para um lugar, e você não vê condições de entrar nesse lugar, nesse ambiente? Eu quero dizer que isso está mudando agora. Deus está mudando, girando isso. Nós vamos entrar, queridos, em um tempo de abundância, queridos. Onde havia escassez, está se transformando em abundância. Nós como igreja estamos entrando em um período de abundância. E eu quero dizer uma coisa para vocês, vai acontecer. Sabe aquilo que você estava esperando? Vai acontecer. Existem pessoas que estavam buscando respostas, e eu quero dizer para você, vai acontecer. Vai acontecer. Se prepare para a abundância de Deus. Se prepare. Sabe quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece? Se você vê antes, ele vai falar assim, ó, eu sei lidar com a fome, mas eu sei lidar com a abundância. Deixa eu falar alguma coisa aqui para vocês. Muitos aqui aprenderam a lidar com a fome, mas não entraram em estações de abundância. E vocês vão começar a entrar em estações de abundância. Porque você vai poder falar, tudo posso naquilo que me fortalece. Eu já passei pela fome, mas eu estou aprendendo agora a lidar com a abundância. Assim como Paulo falou, você vai viver. Você vai poder falar, lá atrás eu lidei com isso e eu sei lidar com a abundância. Porque muitos de nós nunca experimentaram da abundância. E Deus está derramando um tempo de abundância sobre nós. E o versículo 5 continua falando assim, ó. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Queridos, eu e você semeamos. E vamos continuar semeando. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a igreja. É tempo de colher. É tempo de colher. É tempo de colher no teu trabalho. É tempo de você colher nas pessoas que você semeou a palavra de Deus. É tempo de você colher no teu grupo familiar. É tempo de você colher na sua saúde. É tempo de você colher aonde você plantou. É tempo de colheita, queridos. Olha o que Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos fala. Não se engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso ela também vai colher. Queridos, muitas vezes usamos esse texto como um alerta, e está tudo certo. Ele é um alerta. Paulo está falando assim, ó, cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. É um alerta, queridos, mas nós podemos olhar por outro lado. O que você tem semeado? Você sabe que você tem semeado coisas no reino de Deus há muito tempo. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Vai ser tempo de colheita. Vai ser tempo de colheita, queridos. Vai ser tempo de colheita. O que você tem semeado, isso que você tem semeado, você vai colher. Olha o que versículo 8 nos fala. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Carne corre corrupção, Espírito vida eterna. Você vai colher da vida eterna, porque você tem semeado no reino. Queridos, cada serviço, deixa eu falar alguma coisa aqui para vocês, isso é para alguém aqui. Cada serviço que você fez na casa de Deus, cada coisa que você fez, que você pensou que era perca de tempo, eu quero arrancar essa mentira do teu coração. Não era perca de tempo. Você talvez semeou 5, 10, 15 anos dentro da casa de Deus, e você olha o tempo que você perdeu. Não, não é. É mentira. Satanás está tentando roubar a tua semente. Isso que você semeou, você vai colher.
Isso que você semeou no Espírito. Porque, deixa eu dizer uma coisa, de Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus, nem Satanás. De Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Não deixe Satanás roubar a sua colheita. Porque eu quero dizer uma coisa para você. A estação mudou, é tempo de colher. É tempo de fartura, de alegria, de ver pessoas transformadas, restauradas. Sabe as visões que a gente tinha? Queridos, eu tenho muita visão, queridos. Eu olho, queridos, a igreja cheia, eu olho essa colônia sendo transformada, São Luís sendo transformado. E eu quero falar para vocês, chegou o tempo de nós vermos. Chegou o tempo, nós vamos ver, queridos. Nós vamos ver. Olha o que o versículo 6 fala. 126:6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus filhos. Quantas vezes, queridos, semeando e chorando? Quantas vezes, queridos, andando, semeando e chorando? Às vezes não tinha motivo, queridos, para a gente agradecer, e a gente estava lá, semeando e chorando. Semeando e chorando, semeando e chorando. Semeando lá. Só que não é só tempo de semear, queridos. E a vida não é só semear. A vida é colher. O tempo de colher chegou, queridos. O tempo de colher chegou, queridos. Voltará com júbilo, você vai colher. E isso é uma promessa. E é nesse tempo. Vamos viver essa palavra. Creia, queridos. Simplesmente receba. Se você não entende, fala assim, eu não sei de onde vai vir, mas eu recebo. Eu recebo, é meu, é tempo de colher. É tempo de colher alegria, salvação, vida. E eu quero finalizar com uma palavra, eu gostaria que essa palavra caísse no seu coração, como uma conclusão desse pensamento, é o que Deus tem me falado de forma profética. Nós vamos viver, queridos, a palavra de Amós, capítulo 9, versículo do 13 ao 15. Nós vamos viver essa palavra, queridos. Amós, capítulo 9, versículo 13 ao 15, presta atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, e eu quero liberar essa palavra é para agora. É esses dias, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e os que pisam as uvas virá logo após os que lançam a semente. Por quê? Porque não vai ter mais tempo entre semear e colher. Vai ser uma coisa depois da outra. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Ele vai mudar a nossa sorte. Eles reedificarão as cidades destruídas, e neles habitarão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho e alegria, queridos. Farão pomares e comerão das suas frutas. E eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. Não vai mais haver tempo, queridos, entre plantar e colher. Aquele que pisa a uva, queridos, já vai vir outro plantando. Por quê? Porque nós vamos lidar com a abundância de Deus. Não vai mais ter tempo, queridos. As pessoas vão aceitar Jesus aqui, queridos. Vão ser batizados com o Espírito Santo, já vão se tornar líderes, que vão formar novos líderes. E nós vamos ver a igreja crescendo, queridos. O mover, o sobrenatural de Deus vai vir sobre nós, queridos. E nós vamos ficar como os que sonham. Essa é a palavra, queridos, de Deus para minha e para a sua vida. Creia. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Que essa palavra se torne vida no seu coração. E que a gente possa experimentar o sobrenatural de Deus. Eu creio de todo o coração, queridos, que chegou a hora de eu e você colhermos aquilo que nós plantamos no reino de Deus.